E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Mateus, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje pessoal, estou produzindo a parte 2 daquele vídeo do Databooks sobre Zatch Bell. Se você ainda não viu a parte 1, recomendo deixar até fixada no final do vídeo e também agora no card, que é sobre o Gash e o Kyomaru. O primeiro Databook de Zatch Bell foi sobre exclusivamente o Gash e o Kyomaru, e esse segundo Databook, que pelo menos tem disponível na internet pra gente, é sobre o Brago e a Shelly. Informações sobre esses dois personagens. E se você não sabe o que é um Databook, é basicamente um guia oficial que inclui informações inéditas sobre a história de Zatch Bell. É uma coluna divertida com muitos mistérios de Zatch Bell sendo revelado pelo próprio mangaka, pelo próprio Makoto Haiku, o autor de Gash Bell. E esse é o último que eu encontrei, tá pessoal? Eu pesquisei todos os sites do Brasil, todos os sites dos Estados Unidos, todos os sites do Japão, e só tem o primeiro e o segundo, do Gash e o Gash, o Kyomaru e o Brago e a Shelly, não tem outros. Pelo menos esses são os únicos dois que estão disponíveis pela internet, mas caso algum dia eu encontre outro, eu vou trazer aqui pra vocês porque eu vi que tem muita gente que gosta do primeiro, então provavelmente vai gostar muito desse segundo também, né? Então vamos nessa, rapaziada, vamos descobrir mais sobre o Brago e a Shelly. Eu tô meio ruim de garganta, tá, rapaz? Então se eu falar meio baixo é por conta disso, mas nos próximos vídeos já vou estar suave. E já deixa aquele like, se inscreva no canal se você caiu aqui de paraquedas e vamos nessa! Arquivo de parceiro, número 2, Brago e Shelly. E o título do Databook número 2, uma dupla firme em suas convicções e sempre buscando o topo. O Makoto começa o Databook sobre a anatomia do Brago. O Makoto começa ali falando sobre os punhos. Ele pode fazer uma escavadeira inteira voar com apenas um soco. Um golpe leve dele carrega várias toneladas de força. Mas, quando ele fica sério... E o Makoto deixa ele 3 pontinhos, né? O Makoto revela pra gente que um soco do Brago já vale várias toneladas, né? E a gente viu, principalmente agora em Zatch Bell 2, que isso é verdade, né? O cara já arrancou uma cabeça com um soco e já destruiu um carro inteiro apenas num soco, né? Então realmente a força física do Brago é bem acima dos outros Mamodos. Braços. Eles podem ser recolocados mesmo quando arrancados. Nem mesmo um braço desmembrado é o suficiente para mantê-lo afastado de uma luta. Ele mal percebe a dor de tal ferimento. Aí o Makoto ele desenha aquela janelinha, né, na luta dele contra o Furigaru, se não me engano, aquele mamudo de gelo, onde ele tem o seu braço arrancado e mesmo assim ele ainda consegue vencer os caras, né? Com apenas um braço, cara, essa cena é muito doida. Estômago. Ele pode devorar um crocodilo inteiro como se não fosse nada. A Shelly come um pedaço de carne de crocodilo, mas o apetite de Brago é tão voraz que ele consome o resto sozinho. Basicamente, o que o Makoto falando é que o crocodilo é tipo um aperitivo ali pro Brago, né? O Brago, ele realmente... A gente viu ele no Brasil, né? Na Amazônia, mais especificamente, caçando crocodilo pra comer e tudo mais. E o Makoto descreve a força do Brago como inigualável, mesmo sem magias. Ele é muito resistente e incrivelmente poderoso. Agora vamos para as informações anatômicas, não sei se essa palavra existe, sobre o corpo da Shelly. Começando pela boca. Ela não é fã de carne crua. Sua criação protegida faz com que seja impossível para ela aproveitar o sabor do crocodilo cru, como a gente viu lá no capítulo da Amazônia, né? A Shelly é burguesa, né? Ela é da elite dos humanos, então o paladar dela é totalmente mesquinho, né? Podemos falar assim, ela não come qualquer coisa, então faz sentido ela não gostar da carne de crocodilo. Habilidade. Flexível o suficiente para combinar conjuração de feitiços com artes marciais. O treinamento que ela recebeu quando jovem foi fundamental em sua caça aos demônios inimigos. E isso é verdade, né? Por mais que a Shelly teve a sorte de ter como parceiro um dos Mamodos mais fortes de todos, a Shelly não ficava totalmente dependente do Brago não, ela se virava sozinha contra muitos Mamodos. E o Makoto comenta aqui que tudo isso foi graças ao treinamento que ela teve desde criança, né? Agora o Makoto ele tira um tempinho para falar sobre as personalidades de cada um. Sobre o Brago, o Makoto comenta que ele era bem agressivo desde o começo. Ele diz que quando o Brago conheceu a Shelly, ele era egocêntrico, cego pelo orgulho e não tinha nenhuma preocupação com os outros. Ele também tinha uma tendência a descarregar sua ira sobre qualquer um que ousesse se opor a ele. Isso é verdade, né? Tanto que a gente viu lá no começo da história que o Brago até tentou matar o mordomo da Shelly, o Alberto, né? Quando ele interferiu dos planos de treinamento que o Brago tinha bolado ali pra ele para a Shelly, né? O Makoto ele fala também sobre o Brago é um Mamodo gentil no fundo. Ele xinga baixinho quando a Shelly desmaia, mas então repete um ato de gentileza para com ela. Aí o Makoto menciona aquela cena da luta contra o Furigaru, né? Que ele perde o braço pra proteger a Shelly, né? Aí o Brago fala, né? Não tem uma ideia errada. Se você morrer, o meu livro vai pegar chamas, né?
Então desde o começo da história, a gente sempre viu algumas ceninhas que esse Brago não é tão mal assim como ele fala, né? E o Makoto também fez um painel sobre a personalidade da Shelly. A Shelly está totalmente decidida a pôr um fim à batalha pelo Rei Demônio, a ponto de ter uma sensação de visão de túnel e perder de vista o entorno geral. Ela parece um pouco brava demais para o seu próprio bem. E o Makoto ressalta que a Shelly não suporta o fato da Coco, né, sua melhor amiga, estar sendo terrivelmente maltratada por causa da sua péssima vida familiar. E aí o Makoto desenha aquele quadrinho, né, da Shelly falando: com a Coco eu acredito em você, você é minha melhor amiga, tudo mais. E cara, só um adendo, eu sempre tive muita raiva da Shelly sendo uma das personagens mais ricas de Zatch Bell. E pô, não dá pra ajudar a Coco, mano? Caralho, ela é extremamente rica. Não pagar a vida toda dela, mas, pô, proporcionar umas coisas da hora, tipo uma casa boa, dar dinheiro mesmo pra família dela, pra ela ter uma vida melhor. Cara, a Shelly, novamente, ela é uma das pessoas mais ricas da história, cara. E ela chega pra Coco: cara, você vai passar dessa, eu confio em você, pô. Tá de sacanagem, Shelly, porra. E o Makoto ele termina falando que a força de vontade dela é tão forte que pode até confundir os demônios. E ele mostra aquela cena pra gente, onde a Shelly iria se matar se o Brago realmente fizesse algum mal ao seu mordomo, né? E se a Shelly morresse, o Brago não teria como lutar na batalha sem magia. Lutar ele até lutaria, né? Mas não com seus feitiços, pois a Shelly teria morrido, né? Então, muito legal. Cara, essa cena foi muito emblemática, que ali o Brago, ele realmente ele é subjugado ali, ele perde a primeira batalha dele por humano. Agora, rapaziada, vamos para os meus momentos favoritos. Não é o SBS ainda, vai ter ainda as perguntas dos fãs por Makoto, mais pro final desse vídeo. Mas agora é sobre o dia a dia, sobre o cotidiano da Shelly e do Brago. Dados de rotina. De manhã, o Brago faz caminhadas em busca de derrotar inimigos. Ele encontra valentões fracos e começa a expô-los como os covardes que são. Hora do almoço. O Brago sai para pescar para o almoço. A comida que o Brago normalmente pesca não parece agradar o paladar refinado da Shelly. E o Makoto ele até desenha aquela cena, né, dele comendo um crocodilo gigante e a Shelly brava com ele que, né, pô, que isso, fosse caçar só um crocodilo, cara. Mas é legal e ao mesmo tempo mais selvagem, né, que o Brago durante a batalha toda mamodo, ele que foi pegar sua comida, tipo, por mais que a Shelly tinha uma casona, tinha vários cozinheiros, ele e a Shelly viviam aí pelo mundo, né? Então ele não parava aí no mercadinho, ele mesmo ia caçar animais para comer, né? Então acho isso engraçado. À tarde, Brago e Shelly continuam caçando demônios e derrotando o inimigo. Makoto comenta que depois que eles terminaram a refeição, a caça continua. Eles não vão parar por nada em sua perseguição implacável, aproveitando qualquer oportunidade para capturar suas presas. E cara, isso é muito legal e faz total sentido, né? Pois o Brago e a Shelly foram a dupla que mais derrotaram parceiros humanos e mamodos durante a última batalha. Porque ela viu o que a sua melhor amiga passou na mão de um demônio, e o Brago queria se tornar o rei a todo custo, né? Então faz sentido eles serem a dupla que mais batalharam. Afinal, eles foram a dupla que mais procuraram por desafios. Talvez uma dupla que chegou próximo deles, assim, de derrotar mamodos foi o Barry e o Gustav, que também iam muito atrás dos mamodos, né? Mas o Barry e o Gustav paravam um pouco para treinar, o Gustav trazer esses conhecimentos de vida pro Barry. Já a Shelly e o Brago não, era toda hora atrás de mamodos. A Shelly, depois de chegar à beira da exaustão, desmaia. O Makoto comenta que chega à noite e basta alguns passos, que a sua força física atinge seu limite, e ela se esforça demais para obter os resultados mais rápidos. Já sobre o Brago, quando chega no período da noite, ele dá um passeio, e isso eu achei muito interessante. E toda noite, quando a Shelly vai descansar, o Brago ele sai por aí, e tem alguns demônios perto, ou pode ser que ele também gostou do mundo humano, e tá dando uns rolezinhos por aí, né? Como o Makoto comenta aqui, ele gosta de dar uns passeios à noite. O Makoto então agora começa a ressaltar uns pontos importantes sobre a Shelly e o Brago, mas a relação entre os dois. A Shelly ameaçou acabar com a sua própria vida para pôr um fim a explosões tirânicas de Brago. E o Makoto menciona que depois dessa cena, depois desse acontecimento, o Brago passa a ter uma admiração pela Shelly. Ele fala o seguinte: Brago desistiu do seu plano de coagir Shelly e ceder às suas exigências. Ele sempre desprezou aqueles ao seu redor, mas agora ele fez um aliado no mundo humano para lutar ao seu lado. Então, segundo Makoto, né, depois dessa cena, depois dessa briga, dessa DR,
entre os dois ali, o Brago começou realmente a respeitar a Shelly. Muita gente pode ter achado que o Brago começou realmente a respeitar a Shelly lá no final da luta, quando ele falou que sem a Shelly ele não teria chegado tão longe, mas não. Foi depois dessa cena que o Brago realmente começou a respeitar a Shelly. E cara, isso é muito da hora, né? O Makoto continua comentando sobre os ideais de cada um e também a relação deles. Sobre a Shelly, o Makoto comenta que sempre quando ela tá num momento difícil, sempre quando a sua força se esgota na batalha, ela lembra da promessa que ela fez, assim reacendendo seu espírito de luta. A Shelly sempre luta em busca do fim das batalhas dos demônios, para que um demônio nunca volte ao mundo humano. E cara, muito legal o Makoto reiterar isso da Shelly, que ela não queria que essas batalhas acontecessem novamente. É bem parecido com o pensamento do Gash no começo do mangá, né, com acontecimentos com a Kururu, que era uma Mamoru que não queria lutar e foi forçada a lutar. Não interessa se ela queria ou não, então o Gash também não queria que essas batalhas acontecessem de novo. Porém, no final do mangá, quando o Gash se torna rei, ele aparentemente mudou essa opinião. Tanto que ele pergunta por que o Maru, né? Será que essas batalhas acontecem para nos ensinar alguma coisa? Então o Gash estava mais refletindo sobre esse assunto. Já a Shell, eu acredito que até o final da batalha ela ainda não quer que essa batalha aconteça de novo. Por mais que ela conheceu o Brago e o Brago ajudou, tenho certeza que a Shelly ainda mantém a opinião dela. Ela não quer mais nenhum demônio na Terra, né? Por todas as maldades que ela viu os Sophies principalmente fazendo. Makoto menciona que o Brago ele ficou impressionado com a habilidade da Shelly de controlar o poder para evitar tirar vidas inimigas. Então por mais que a Shelly queria o fim da batalha, ela não queria matar ninguém. Brago tem uma influência calmamente sobre Shelly. Como ela sabe que ele a protegeria se ela estivesse em perigo, ela é capaz de relaxar confortavelmente e acalmar sua mente perturbada enquanto estiver na presença dele. E a gente viu isso na história, né? Muito legal a relação dos dois depois de todas as brigas que eles tiveram, né? A Shelly realmente confia cegamente no Brago. Então por isso a gente sempre viu muitas cenas dela sempre relaxando tranquilamente, né? Ao lado dele. Outro tópico que vale a pena a gente comentar é sobre a primeira luta do Gash Kyoumaru contra o Brago e a Shelly. Depois de enfrentarem uma resistência esmagadora de dois pares, como o Gash Kyoumaru, Brago e Shelly aprendem uma lição valiosa. Eles aprendem que derrotar o inimigo não é a única maneira de provar a sua força. Tanto que muita gente deve ter se perguntado por que o Brago e a Shelly não queimaram o livro, né, do Kyoumaru e do Gash ali, mesmo quando eles foram derrotados. Tá aí a resposta, né? Tanto que o Makoto ele comenta aqui que o Brago silenciosamente concorda com a decisão incomum de Shelly de poupar Gash. E eu achei isso maneiro demais. Muita gente pode ter achado incongruente ou não faz sentido o Brago e a Shelly que saem todo dia pra caçar Mamoru e quando encontra um, não queima o livro dele, né, mas o Makoto tá explicando pra gente que eles sentiram ali empatia pelo Gash Kyoumaru, sentiram que eles tinham uma determinação muito alta e beleza, derrotamos vocês, mas não vamos queimar o livro de vocês. Mas ela avisou que ia voltar, né, mas isso também mostra que eles estavam evoluindo juntos, pois o Brago aceitou a decisão da Shelly, né. O Makoto ele também comenta sobre a evolução do Brago, sobre as atitudes importantes que ele tomou nessa batalha. E garoto, chorar não resolve nada. Ele defende aqueles que sofrem. E o Makoto ele faz aquela cena lá da escavadeira voando com o único soco. Foi a primeira vez que o Brago arriscou o pescoço por uma outra pessoa, mesmo que tenha sido feito principalmente por desrespeito. Mas ali já deu pra ver que o Brago realmente tinha evoluído, desde aquela briga que ele teve com a Shelly. E tem aquela cena do menininho, né, que ele dá até aquele conselho pra ele: se você ficar forte, idiotas como esses não poderão mais te manipular. Já é um Brago totalmente diferente do primeiro Brago que a gente viu no começo do mangá. Seria legal também em Zatch-Bell 12 a gente ver como que tá esse menininho hoje em dia, né? Se passou 11 anos ali, 12 anos, então com certeza ele já tá entrando ali na vida adulta e com certeza a vida dele deve estar muito melhor depois desse conselho do Brago, né? Então gostaria muito de ver como que ele está hoje em dia. E gostei na visão do Brago, né? Gostaria de ver esse reencontro. Vamos agora, rapaziada, descobrir quais são as regras de etiqueta, podemos falar assim, da família Belmont, a família da Shelly. Sim, se você não sabia, a Shelly é da família Belmont. Não, não aquela família que mata vampiros com chicote. Regra número 1. Você deve se destacar em todas as áreas. E aí a Shelly fala pra gente: dançar é uma habilidade social crucial. E artes marciais também são importantes para a autodefesa. Como a filha de uma família tão respeitada, muita coisa era esperada de mim. Aí a gente vê nela tendo que aprender piano, ela tendo que saber dançar, ela tendo que lutar também. Pô, mano, a Shelly só teve professor ruim, né, cara? Meu Deus. Pedia pros professores serem ruins com ela, serem totalmente agressivos e treinar ela ao máximo. A menina nem conseguia mais ficar em pé e a outra lá: não, tu vai dançar sim. Tá maluco? Uma conta ele até escreve ali no cantinho, como se fosse o Albert falando, né? O Alberto, o mordomo da Shelly.
Ela acredita que todos esses eram expectativas necessárias, mas houve um momento em que a jovem senhorita se forçou tanto que chegou a tentar tirar sua própria vida. Mas o mais maneiro de tudo isso é que a Shelly superou todas as dificuldades que ela teve na vida dela, teve filhos, e obviamente por conta de ser quem ela é, a educação dos filhos dela é bem puxada, porém, ela não obriga seus filhos a fazerem nada. Não faz sentido você ficar sobrecarregando o seu filho, né? Ela mesmo sabe melhor que todo mundo. Então é legal a gente ver esse parâmetro de Zatch-Bell, porque a Zatch-Bell 2, né? Essa evolução de personagem que a gente vê os personagens tendo. Regra número 2. Aborde todas as coisas de maneira digna. Onde quer que você vá, é natural que você se vista adequadamente, de uma forma que represente bem a sua família. E Makoto comenta aqui que a Shelly ela se veste formalmente, mesmo quando tá correndo pela selva. Sim, a gente sempre viu a Shelly correndo de vestido no meio dos matos. Podia estar 40 graus, ela tava lá de vestido, nunca deixou a desejar. Novamente a gente vê o Alberto falando ali sobre a Shelly. Quando a jovem senhorita sai em uma viagem para procurar demônios, ela leva vários vestidos com ela, para ter uma roupa limpa para usar todos os dias. Naturalmente, sou eu quem transporta a bagagem para ela. Então tá aí, rapaziada, pra gente sempre ter essa dúvida, pô, a Shelly tá sempre nos matagal aí, sempre nos lugares mó difícil, com o Brago a roupa toda hora rasga, nas lutas, como que ela tá sempre com a roupa limpa? Aí tá sempre o Alberto ali do lado carregando todo tipo de roupa pra Shelly, cara. Isso que é um verdadeiro mordomo, cara. E terceira e última regra para você ser pertencente da família Belmont, tire os sapatos antes de entrar na casa de uma outra pessoa. É dever de uma jovem aprender a etiqueta adequada para muitos países ao redor do mundo. Esse exemplo aqui é um grampo da cultura japonesa. E aí a gente vê aquela fotinha onde a Shelly deixou a bota dela lá na casa do Kyomaru, né? Então ela foi até a casa do Kyomaru derrotar o Gash e o Kyomaru, mas tirou os sapatos, tirou a bota, né? Etiqueta acima de tudo. E muito legal que do lado já tem um Brago ali falando: quem se importa com essas coisas? Muito bom. Então já sabemos, rapaziada. Quer impressionar a Shelly, quer entrar pra família dela, tem que seguir essas 3 regras. Senão, ela nem vai te olhar, cara. E pra finalizar, pessoal, vamos pro quadro favorito de vocês, o SBS. Que é basicamente, pra quem não sabe, é quando o autor de Zatch-Bell, ele responde os fãs. Os fãs perguntam e ele responde. Simples assim. O Yonhei, o Estrangulador, fez a primeira pergunta. Sim, esse é o nick do cabra. Existe alguma inspiração ou tema específico no qual você baseou o personagem Brago? Eu sonhei com o Brago com a intenção de que ele servisse como modelo, ou melhor, um símbolo de força bruta. Ele recebeu uma aparência física que é essencialmente o oposto do Gash. Eu realmente amo o aspecto musculoso do personagem Brago. E cara, muito legal, principalmente essa última parte que o Makoto falou, né, sobre ele gostar do Brago ser musculoso, porque a gente viu como ele transformou o Brago em Gash-Bell 2, né? Ele agora é puro músculo, mano. E sobre a aparência do Brago a gente já sabia, né? O Brago ele foi criado para ser literalmente o oposto do Gash. O Gash é essa figura brilhante, essa figura dourada, né? Já o Brago é totalmente mórbido, totalmente gótico, né? Eu acho que foi por conta disso que o Makoto também escolheu a temática gótica para criar o Brago. Então faz total sentido a aparência do Brago, já que o objetivo era para ser o oposto do Gash. Um usuário chamado Tanaka perguntou o seguinte pro Makoto: Brago é capaz de recolocar seus braços instantaneamente depois que eles foram arrancados? O Makoto ele faz um desenho mó bonitinho ali e responde: eu não diria que é instantâneo, mas leva aproximadamente um dia para que seus membros se reconectem com sucesso. Ele só consegue reconectar seus braços e pernas, no entanto. Cara, legal a gente saber sobre isso. Normalmente a gente vê que os Mamodos eles têm esse fato regeneração, só que demora muito tempo, demora alguns dias. Só que o Brago é o único Mamodo que a gente viu que realmente pode ter seus membros arrancados, que eles voltam, mano. A gente não viu isso de nenhum outro Mamodo. Sem ser o Ashron, que isso, o braço dele só voltou porque o Gash fez o braço dele voltar com o poder do livro, quando ele venceu a batalha lá e tudo mais. Só que o Brago, mesmo quando ele tem seus braços e também as pernas eu não sabia, mas segundo o Makoto, as pernas do Brago também se forem arrancadas e deixarem juntados depois de um dia, ela volta a se conectar novamente. Mas o Makoto mencionou que é só os braços e as pernas. Se alguém chegar e arrancar a cabeça do Brago, ele não vai voltar. Um usuário chamado Cinzas Acinzentadas perguntou o seguinte: exatamente o quão forte o Brago é quando ele vai com tudo? Ele é temido por cerca de 80% dos demônios que estão participando da batalha para decidir o rei. Ele é uma elite talentosa que pode dar um soco tão forte que pode jogar um trailer inteiro no chão com força total. Cara, é interessante a gente saber que 80% dos Mamodos
já conhecia o Brago, a fama dele já era muito alta para as crianças Mamodo, e das 100 crianças escolhidas do mundo todo, 80 já conheciam o Brago, tá ligado? Porque é 80% de 100, né? Makoto, por favor, faça um flashback sobre a história do Brago, cara. Se ele vivia, como o Makoto mencionou que ele era a elite, só que o Makoto ele tá referindo ao poder dele, elite, né, das crianças mais fortes, ou da elite porque a família dele era da elite também, né? Então ele tinha que ter um poder da elite. O Celestian perguntou o seguinte: Shelly ainda está em maus termos com sua família? Maus termos provavelmente seria brigada, algo do tipo, né? E o Makoto responde: na verdade, elas não estão mais em maus termos, ou brigadas no caso. No entanto, ela cresceu para ser uma filha digna da reputação da sua família. Sua mãe não tem o que reclamar. Toda essa diversidade acabou tornando Shelly muito mais forte no grande esquema das coisas. Ela ganhou uma sensação de força que nem sua própria mãe consegue negar. A gente viu em Zatch Bell 2 que a Shelly realmente deu legado à família dela, ela ainda usa o nome Belmont para ajudar todo mundo, ela realmente é uma pessoa respeitável por todo mundo. E sobre o pai, e mais especificamente a mãe da Shelly, o Makoto não respondeu se elas voltaram a reatar alguma amizade, algo do tipo, mas o Makoto falou que a mãe dela não enche mais o saco dela, né? Não tem mais do que reclamar. E cara, se tem uma personagem que eu odeio é ela, tá? O personagem chato. Eu já fiz um vídeo falando sobre os Mamodos mais odiados pelos fãs de Zatch Bell, mas um dia eu vou fazer um vídeo dos humanos mais odiados de Zatch Bell. Duvido essa coroa aí não tá no top 1, tá? O usuário chamado Esquilo Louva Deus perguntou o seguinte: que tipo de artes marciais a Shelly aprendeu? E o Makoto ele faz um desenho da Shelly que bem pequenininha, né, nas suas aulas de artes marciais, e responde o seguinte: essa jovem senhorita é uma força a ser reconhecida, mesmo quando luta de mãos vazias. Lembrando que a Shelly normalmente luta com aquele chicote dela, né? Sobre artes marciais, a Shelly luta Aikido, artes marciais chinesas e muito mais. Ela é muito bem treinada e isso a torna um oponente formidável. Cara, muito legal isso aqui. A gente sabia que a Shelly lutava Aikido, foi dito na história e tudo mais, ela até mostrou algumas artes marciais de Aikido, mas não sabia. Ela sabia até mais coisas, né? Mais artes marciais, artes chinesas, e ela tem mais coisas no repertório ainda, né? Então tem um arsenal muito alto de habilidades, cara. E por último, uma perguntinha sobre o mordomo da Shelly. O Tatsu-kun perguntou o seguinte: quem é o velho que está sempre com a Shelly? E o Makoto responde o seguinte: aquele homem é um mordomo contratado que ficou ao lado da Shelly desde que ela era uma garotinha. Ele é um militar aposentado, então ele é muito forte e até mesmo serve como guarda-costa dela. Cara, muito legal, isso faz muito sentido com o Zatch Bell 2 também, né? Dele atirar tão bem, né? Ele tinha aquela arma já guardada para caso alguém atacasse eles. E obviamente, né, a família Belmont não ia contratar um segurança, um mordomo à toa, né? Só sabe fazer um cafezinho. O cara, então, ele é mordomo, é guarda-costa, é motorista, faz o trabalho de pai também, né? Já que a gente nunca vê o pai da Shelly. Sempre tá ali ajudando ela, então que isso? O Alberto é literalmente um dos melhores personagens de Zatch Bell, cara. Mas é isso, pessoal, Databook de número 2 já chegando ao fim. Como eu mencionei aqui, está disponível na internet pra gente apenas do Guest, do Kiyomaru e da Shelly e do Brago. Eu realmente não achei de mais nenhuma dupla, mas se eu acabar achando, se o Makoto realmente fez mais, eu com certeza vou trazer aqui pra vocês, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal pra não perder nenhum outro vídeo sobre Zatch Bell, e comente aqui embaixo com a sua opinião sobre o Brago e a Shelly. Se você gosta dessa dupla ou nunca gostou deles, comente aqui embaixo, e nos vemos no próximo vídeo.